Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós, com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Da Hora de hoje. Já estou aqui com Gabriel Viana e Norton Lima. Tudo bem? Boa tarde. Boa qualquer hora, né? Boa qualquer hora, como diz o Rubão, né? Pronto, nós já iniciamos com as palavras de José Alberto Bardavil. Olá, pessoal. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda a ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar o desfile de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. Agora é hora de dar voz ao povo e antes de mais nada já convido você a participar. Nos envie o seu vídeo opinando sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque a união se faz com participação. E a gente inicia com a resposta das pessoas sobre quais promessas elas já cansaram de escutar. As promessas que ele vai ajeitar o salário, que ele vai ajeitar também a rede de negócio de medicamento, né, que não está faltando também no posto, também está faltando. Que tudo vai mudar, que o bairro vai melhorar, que vai colocar mais escolas. Geralmente isso realmente não acontece. Segurança. Saúde. Como sempre, promessas de melhoras, né, para nós que somos de baixa renda e que nunca a gente vê a melhoria certa que a gente necessita, né? Como sempre, a gente vai ter sempre que votar de novo, porque a gente tem que exercer a nossa cidadania, né? E vamos ver o que é que vai dar, né, dessa vez. Rapaz, muitas promessas e no final não cumpre, né? Várias que a gente não sabe nem responder qual é. Buraqueira, né? Buraqueira nas pistas. O salário mínimo nunca é aumentado no valor certo. Por exemplo, Agora a população fala se acredita que a segurança pública do nosso estado tem jeito. A gente tem que ter a segurança pública, que é o principal da gente, que é a gente ficar livre na área que a gente mora, tranquilo, para ir e voltar, que hoje em dia está meio difícil a gente ir e voltar por causa dos assaltos, dessas coisas inesperadas no nosso momento, em nossa vida, no nosso Ceará. Existe sim, eu tenho certeza que sim, né? Dependendo do que vai ser organizado agora, a gente pode ser que tenha uma melhoria, né? Dependendo de quem vai entrar. Depende, eles prometem, mas às vezes também não resolve nada. A questão da segurança, eu acho que a segurança deve ser integrada. Acho que o Brasil todo deveria ter um sistema integrado, um estado se comunicando com o outro para que o crime deixe de ser organizado. Rapaz, se os homens quiserem, eles têm capacidade de resolver, mas só que
Os outros pessoal desocupado tem canto que é mais respeitado do que mesmo a própria polícia, viu? Só promessas mesmo. Mas teria se tivesse um bom governo, uns bons líderes, com certeza teria. Eu acho que precisa valorizar os policiais, deixar a polícia trabalhar, porque hoje a polícia está sendo vítima. Resolve nunca. Pode entrar, quem entrar para administrar não resolve nunca. Não acho. Porque a gente só vive de promessas. Sempre foi assim. Na minha opinião, nada foi resolvido até hoje. Sempre promessas. Mais policial mesmo, né? Para poder ajeitar mais, que tem muito assalto, muita coisa, né? Aí eu queria ajeitar, para poder ficar mais tranquila, né, também. Acho que sim, tem como resolver. Acho que sim. As pessoas que estudam para isso sabem. Apenas chega lá onde tem os gestores do dinheiro e não aplicam no lugar correto. Nesse momento, as pessoas falaram sobre a saúde pública do estado. Melhorar os hospitais, melhorar os atendimentos, melhorar o salário dos profissionais. Eu acho que na questão da saúde tem muito que melhorar, viu? Muito. É onde esses políticos que entram, né, devia investir mais na saúde e educação, é onde os fatores melhores para melhorar o nosso país, né? Rapaz, era bom que acontecesse, mas até agora nada. Até agora nada. Eu sei que eu passei um bocado de dia pra lá e pra cá e o negócio cada vez mais ficando ruim para mim. Também teria. Teria é a mesma resposta, porque tudo depende do nosso governo, né? Se tiver um bom governo, bons líderes, tem sim, porque dinheiro tem. A saúde pública é uma questão muito antiga, né? Nós somos um país que não tem recursos para manter a segurança pública no nível bom, mas eu acredito que muitas vezes as doenças, a própria população, ela é quem gera, jogando lixo na rua, não tendo cuidado e outras coisas mais que atrapalham a saúde. Eles só querem comer o dinheiro, não querem botar o dinheiro para a saúde, para a escola, para essas coisas, não querem. Tem como resolver, só que não resolve, como eu falei, sempre promessas, é um descaso com a nossa população e sempre foi assim, a vida toda. Da saúde, sim. Criar muitos hospitais públicos para o povo também e manter o atendimento imediato, não porque muitos que entram para o hospital ficam esperando muito tempo para poder ser atendido, devia ser logo imediato, porque a gente paga os nossos impostos e tem esse direito. A saúde pública, eu acho que com certeza dá para a gente melhorar, sim, tendo um bom investimento, sabendo usar bem o nosso dinheiro, o nosso investimento vai dar certo. Sim. Sim, eu acho que tem como resolver o problema da saúde pública, porque hoje em dia está tudo muito um caos, né? Para esperar até na fila do SUS demora um tempão, coisa que precisa ser melhorada sim. Por exemplo, eu já fui muitas vezes doente e eu tive que esperar mais de 1 hora para ser atendida, sendo que eu estava precisando naquele momento. Então, eu acho que no momento deve ser consertado isso. Tem, é botar o pessoal para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade empacotando sal, 12, 14 anos de idade empacotando sal. Empacotando sal, sempre trabalhei. É tirar o pessoal, só quer construir presídio, bota o pessoal para trabalhar, pronto, acabou a coisa. O pessoal quer dar arma para as pessoas, bota para trabalhar, ver se as pessoas não vão ganhar seu dinheiro digno. O cara que está lá mesmo preso, ele está precisando de uma oportunidade de trabalho. Tem sim, é só querer fazer também, do mesmo jeito. Botando mais hospitais. Também tem, com certeza. Só que não querem se resolverem. Acredito que sim, né, do mesmo modo. Acho que os investimentos que chegam para a gente, né, para o Estado, deviam ser mais bem aplicados para que tanto os postos de saúde como os hospitais, né, pudessem pegar esses recursos realmente, né, sendo destinados a ele e para que eles pudessem, né, no caso, os governantes pudessem fazer com que isso pudesse acontecer. Aqui as pessoas falam se acreditam que é possível solucionar a falta de empregos aqui no Ceará. Tem, tudo tem jeito, tem jeitudinho. Também. Construindo mais, né? Construindo escola, construindo creche, construindo hospitais.
gerando mais emprego, né? Olha, sobre o desemprego tem também, porque nós temos muitas condições de dar emprego. Eu dou emprego a 3 pessoas, sou microempresário, né? Mas graças a Deus, muitos aí têm condições de ajudar o próximo. Muita gente passando fome nessa cidade. E tem sim, tem. Só basta querer, boa vontade. É mais difícil, né? Porque precisa de investimento, né? Precisa dar condição para que o jovem, mas não só o jovem, as pessoas um pouco mais maduras possam ter uma melhor oportunidade no mercado de trabalho, porque é mais difícil para quem já passou dos 30, dos 40 anos conseguir uma vaga. Ofertar trabalho, né? Bom, eu acho a geração de empregos, né, de carteira assinada, ter mais investimento em tudo, em todas as áreas, né? Não só na construção, que a construção civil é um lugar que tem muito trabalho, muito serviço, né? Graças a Deus não está faltando, mas tem outras áreas, né, que poderia melhorar muito, né? Questão do desemprego, eu acredito muito que os políticos devem investir muito mais no agronegócio, nos empresários também, facilitando a questão de uma reforma tributária. Sim, tem como resolver problemas do desemprego. Acho que sim. O desemprego só aumenta, porque antes da pandemia eu tinha uma lanchonete na minha casa, eu vendia pratinha, essas coisas, lanche. Então eu tive que fechar e até agora eu não consegui retornar, porque também por conta da segurança que não tem. Porque onde eu moro é muito precária a segurança e se eu colocar de novo eu corro o risco até de perder a minha vida. Então, o desemprego, a segurança, a saúde, nós estamos falidos, viu? Tem como melhorar, mas a maioria da corrupção não deixa. Todos os que entram é só para corromper. Como é que os empresários vão investir? Vão investir se não há infraestrutura, as estradas estão tudo acabadas, como é que uma empresa vai investir? Há um imposto lá em cima, imposto Ceará, o imposto mais alto que tem. Não tem condição dos empresários se manter, não sei nem como é que eles vão se manter. Acho que é também negando imposto. Olha, tá aí. E chegou agora uma notícia quentinha, Gabriel. É isso, o veículo da Intercept Brasil fez uma matéria de algo que a gente vem batendo aqui nas últimas semanas, não é, Norton? Assinado pela Nayara. Nayara Felizardo, no caso, né? Aquela questão do FBI que o capitão Wagner quer colocar aqui no Ceará, e aquele agente que aparece no programa eleitoral. O nome de Charles Piro? Isso. Ou um dia o Piro, como é o nome do cara? Desde julho, de acordo com a matéria, ele sequer trabalha no FBI. Fato que a campanha não deixa claro aos eleitores. E o pior, ele não tem compromisso algum no órgão americano com o capitão Wagner. Então, Mas tem coisas mais, né? Na verdade, ele foi apresentado o Wagner foi apresentado a ele por um lutador de MMA daqui. Ele é um cara ligado à academia de jiu-jitsu. Esse Walter Piro. É o Jorge Piro. Jorge Piro. Jorge, né? Que lá é Jorge. Ou um dia eu Piro, né? Assim, a gente pode ele pediu a aposentadoria, está dizendo aqui, após ser chamado na sede do FBI em Washington para explicar por que ele não havia investigado o xerife Gregory Tony, acusado de corrupção e licitações para compra de kits de primeiros socorros. Ele trabalhava ali no condado de Broward, na Flórida, e o Piro liderava o escritório do FBI em Miami, que é a capital do estado. Então, ele não quis apurar. Ele não quis apurar. Esse Jorge Piro, ele não é essa cocada toda que ele estava falando. Ele não há uma relação dele com o FBI, que ele já é aposentado. Ele tem uma empresa de segurança particular, né? Uma empresa permanente particular. Veja bem, é uma grande fake news essa promessa, essa proposta de FBI. Vocês prestem atenção aí no que a gente está... E outra coisa, na campanha o capitão Wagner diz que ele foi diretor do órgão por 23 anos. Ele chegou a trabalhar realmente no FBI por 24 anos, mas em nenhum momento ele ocupou o cargo de diretor. Então, você veja, é uma proposta mal formulada, é uma coisa sem pé e sem cabeça. Se a pessoa estava imaginando, nós não estamos
avaliando nada, a gente está comentando essa matéria. Na matéria, a Nayara Felizardo, a jornalista, fala que tentou entrar em contato Tentou, com... o FBI se negou a Wagner, responder. não, tentou entrar em contato com o Wagner. Tentou entrar em contato com o Wagner. E ele não. Aí o cara, ele na verdade, ele é um cara aposentado do FBI, né? Ele é aposentado do FBI e ele foi... E ele virou aluno desse cearense que luta MMA lá, que é instrutor de jiu-jitsu, né? Ora, mas o jiu-jitsu é praticamente brasileiro, né? Os Família irmãos Grace, né? A família Grace, né? Ficaram muito conhecidos no Rio de Janeiro por causa das vitaminas que eles faziam, né? Eles ensinavam a fazer vitamina, tipo, pega uma melancia, coloca dentro... Todo grande lutador de MMA... Mas eles ficaram muito famosos no Rio por conta dessa história de fazer suco, né? Aí você vê, é uma promessa que virou suco. Praticamente hoje, né? Agora, como é que fica, né? E ainda... Seria bom. Eu tentei entrar em contato ontem com a assessoria. O nome dela, Prochana. Acho que é Prochana o nome dela, que é assessora do Wagner, né? Prochana ou não sei o que Dias, não esqueci o nome da mulher. Também não me vem à mente. Patrícia Dias. Eu não sei se é Patrícia Dias, ou porque teve muitas notícias ontem relacionadas ao Wagner, né? Mas eu tentei entrar em contato com essa assessora, perguntando se a gente teria espaço para a gente entrevistar o Wagner, né? Mas, pelo visto, a gente vai ter que correr atrás de onde o Wagner estiver. Vamos fazer aí uma caça ao Capitão América, né? Entendeu? Vamos ver se ele não joga um escudo na gente, não acerta a minha careca, coisa parecida, né? E como é que você avalia todo esse cenário, Norton? Como é que você avalia todo esse cenário? Não, porque é uma fake news, é uma proposta algo... fake news, uma proposta de governo fake news. As pessoas é que vão julgar. Acho que quando o doutor Djalma estiver aqui com a gente, quando ele melhorar a questão da saúde, ele pode avaliar se mas veja bem, isso é um fato, não é uma questão jurídica, não é uma coisa... Isso é uma denúncia, é uma coisa absurda isso que ele está fazendo. Ele fez uma promessa de que o FBI, através desse cara, Jorge Piro, esse cara é aposentado, quer dizer, ele não é mais representante do FBI, e ele absolutamente nada. A gente já tinha dito aqui, né, no Da Hora, que em 2009, esse acordo, esse convênio do governo do Ceará com o FBI já tinha sido assinado pelo então governador Cid Gomes. Não é uma coisa de se esperar bastante. Você veja, ele está insistindo aí numa conversa que foi aqui completamente desbaratada, tanto que ele não tem resposta para absolutamente mais nada. Eu acho que nos próximos debates, a gente vai ver com certeza as pessoas... Hoje tem, inclusive, né? Então, nesse debate de hoje, ele vai ter que se explicar. E não é possível que o Emano e o Roberto, né? E o Robertinho, eles não perguntem para ele... como é que é essa coisa, porque virou uma proposta fake news. Isso é uma maluquice, né? Já estava sendo levado na gozação pela população, né? É uma proposta que virou piada, né? Candidatos quase que comediantes, candidatos ao prêmio de humor, que a gente vai estar praticamente vendo, né? Agora você imagina isso, você que está em casa assistindo a gente, né? Como é que o cara faz uma proposta dessa sem pé e sem cabeça? Falaram que tinham trazido um cara que seria um grande nome da gestão privada aqui no Ceará, mas não é nada, é só tá vendo Trabalhou aí no FBI, claro, para trabalhar no FBI tem que ser uma pessoa competente. Ele fez parte da operação mesmo lá, da Tempestade, que capturou o Saddam Hussein, essas coisas todas. Não sei se ele foi um dos marinhos, se ele foi o marina que fez a captura, vamos dizer assim, até porque... Mas para trabalhar no FBI, é competente a pessoa. Ele fala do Saddam, né? Fala. O Saddam foi retirado de um local, quase que um esgoto. E ele foi retirado, porque ele estava escondido quase debaixo da terra. Né? Ele foi retirado pelas mãos do próprio povo dele, né? Que isso parece que é o destino de todos os ditadores, assim, os mais sanguinários, os mais cruéis. Né? Basta ver o que foi feito com Mussolini na Itália e o que foi feito com os outros todos, né? Agora, você veja, nós estamos discutindo o quê? Uma fake news? Né? Não tem essa coisa de vou fazer. Ele virou uma piada, a população começou a brincar, que eu quero a NASA em Quixadá, eu quero a Wall Street no Beco da Poeira, entendeu? Sabe? A Disney, onde era a Disney? Eu quero a Disney no Canyon do Rio Poti, em Quiterianópolis. E é bom deixar claro aqui que a gente não tem nada contra o trabalho da Polícia Civil, que seria justamente... A implantação desse formato FBI seria justamente na Polícia Civil, que já faz um trabalho brilhante, mas que é algo que não tem, na minha visão, não tem como ser implementado aqui um trabalho... Não, por esse cara aí, com certeza não, né? Porque em termos de consultores, com certeza existem
Aqui mesmo no estado do Ceará, você tem milhões, assim, você pega e entrega uma segurança pública dessa. E ele teria que entender a realidade daqui na mão do de um nosso estado. craque, na mão de um craque, que é um fera nosso, que é um policial da nossa antropologia, que sai da nossa antropologia, como o Coronel Gondim, que é um gênio da raça. Aí sim, ele ia resolver, porque ele entende o que é que está acontecendo. Ele sabe por onde é que vai para um canto, vai para o outro. Se você não quiser o Coronel Gondim, você tem um outro grande, que é o Henrique, que ficou muito famoso, né? Um cara muito famoso, que ele tem 2 cursos de SWAT. Ele tem 14 cursos internacionais. Tem 14 cursos internacionais, sendo que tem 2 cursos de SWAT. Um na SWAT de Nova York e outro na SWAT do Texas, se não me engano. Entende? Aí assim, para que vai procurar um cara que até para aprender jiu-jitsu, ele luta com um brasileiro? Entendeu? O que é que ele vai ensinar aqui, afinal de contas? A tonga, né? A tonga, aquela tem que ser alguém que folga, saiba né? Como é que é nossa... aquele bastonete que a Guarda Municipal sabe usar muito bem, tonfa. né? Tá? Tonfa. Agora, ao passo que a gente tem essa bobagem aí, falando dessa coisa do FBI, como eles estão querendo propor, a gente tem uma notícia interessante, que é uma contratação da Prefeitura de Fortaleza de 1.000... Lançou um concurso. Lançou um concurso, 1.000 vagas para a Guarda 1.000 vagas para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, sim, precisa ser valorizada. A gente já tem esse princípio para poder fazer essa polícia preventiva, né? E não ir procurar... Sabe, assim, a Caverna do Dragão, não é valorizada né? da forma correta, tá? A Caverna do Dragão, vendida para os estúdios Disney antes de passar pela Marvel, tu entende? É uma comédia, é um complexo de vira-lata que só mesmo assim de quem realmente ou não é cearense na cabeça ou não entende, porque o cearense é muito realista. Cara, o cearense, quando o cearense diz assim, fuleiragem, você pode esquecer, né? Quando eu comecei a ver o cearense falando que essa proposta do FBI era uma fuleiragem, entendeu? Vai ver que é o F de fuleiragem, né? Fuleiragem, qual é o B? O B seria o quê? Fuleiragem, B e o I, né? Sabe? Assim, eu fui, né? E daí, entendeu? Um negócio assim. Mas veja que loucura, né, cara? Que coisa mais patética. Na reta final da campanha, aí lançam uma coisa sem pé sem cabeça. Eu que não ia descobrir? E isso pega mal para ele, né? Na semana... Não, ele vai ter que se explicar. Estamos abertos aqui, né? Wagner, já que você está com vergonha até de ser capitão, nós estamos abertos aqui à televisão para que você venha se explicar para as pessoas, né? O que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu com você, né? Para propor uma coisa dessa, uma sandice dessa, sem pé e sem cabeça, sem nexo, entende? Sem eira nem beira, como falava em Portugal, né? Eles usavam para cá. Não, vamos ver agora a agenda, né, Gabriel? Acho que agora é o momento para a gente ver a agenda dos... Porque a gente tem muito assunto também, porque esse assunto... Não, esse assunto depois foi aquela história da merenda comprada em papelão lá em Aquiraz. Né? Depois da agenda, vexame. a gente analisa. Que o cara compra 5 toneladas de carne, meu, numa papelaria, na carne de papel, né? Vamos já falar aí agora sobre. O FBI de quê? A gente tinha que criar uma marmota para isso aí, porque não é possível um negócio desse, né? É um absurdo dos absurdos. Né? Como é que o cara propõe uma coisa... Um dia eu piro, né? Como é que é? Eu piro, meu Deus do céu. E aí, Gabriel, qual é a agenda? Agora é hora de você aí de casa conferir a agenda dos principais candidatos ao governo do estado. Capitão Wagner do União Brasil tem gravações para o seu programa eleitoral. Elmano de Freitas do PT participa de uma caminhada, de uma live, ambas com o candidato ao Senado, Camilo Santana. Roberto Cláudio, do PDT, participa de uma entrevista para uma rádio e de uma caminhada no bairro Álvaro N. No final da noite, os 3 candidatos participam de mais um debate numa emissora de TV. E aí, Gabriel? Expectativa para esse debate de hoje, né? A agenda diminuiu, agora, né? Não, e agora essa história do FBI. Exatamente. Se já estavam brincando, né? Se o Pinguim já estava criticando o Capitão América por conta disso, vai virar uma comédia. Porque imagina acho que o debate de hoje tem tudo para ser muito quente. Não, vou perguntar para ele, não vai saber o que ele não tem o que falar, não tem o que responder. Como é que ele quer trazer um cara que até para aprender jiu-jitsu, né? Ele contrata um cearense, lutador de jiu-jitsu, né? E o Ceará tem essa tradição no jiu-jitsu, assim? Nas artes marciais, eu creio que o nosso esporte... Nós temos como o Rio, assim, como os Grace, nós temos alguém não aqui? Não como os Grace, porque é a maior família aqui de artes marciais do país, mas o Ceará tem sim uma tradição, boa, principalmente no jiu-jitsu. O que é que tu acha do MMA? O cara que apresentou o Wagner para o Piro, né? Como é que é o Chapiro?
Um dia é o Piro, né? Eu acho que me lembra desse cara pro Jorge Piro, né? Eu acho que hoje já é algo muito mais evoluído. Quando começou, não tinha categoria, então um cara que tinha um peso assim muito acima de outro, os dois lutavam, que não era para acontecer. Hoje tem categoria, hoje tem que bater peso, tem uma série de regras, Aqui, né? tem antidoping, então é algo muito organizado. Claro que por trás dos panos, em alguns eventos que não são, como é que eu posso dizer, são clandestinos, aí não tem tanto essas regras, mas o MMA é assim uma arte bacana. Claro, tem gente que é contra, diz que são só duas pessoas lá se esmurrando, mas eu acho diferente, eu considero um esporte. Se tu acha que no debate deveria ter antidoping, né? Pra gente saber. Essa foi boa. Saber como é que os candidatos estão, né? Quem tomou mais Rivotril, né? Assim, quem caiu numa piscina de Rivotril na madrugada, né? Falando em candidatos, Nayara. Esse, na verdade, não é candidato, mas está aí no meio do cenário político aqui do Ceará. Pode colocar a direção à imagem. Cid Gomes aparece apontando para o adesivo do 12 da ex-prefeita de Fortim. E aí ficou o questionamento se ele estava se referindo ao candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, ou seu irmão Ciro Gomes. Mas o adesivo é do Roberto. É do Roberto, né? É do Tem Roberto, o nome lá. Se o Cid estiver na última hora acordado, né, sim, para apoiar o Roberto, né? É uma coisa a se pensar. Teve essa circulação, tem mais coisa aí, né? Tem sim. Vamos colocar qual é a próxima, Gabriel? Eu acho que é do foguete. Vamos ver aqui. Pode colocar a direção, a imagem. Pode colocar a direção. Aí a questão é a seguinte, tem muito candidato que usa a história de que foguete não tem ré, né? Que usa esse termo. E aí vamos ver agora um foguete que não apenas tem ré, mas pousa perfeitamente. De ré. Né? Então, é o fim dessa lenda, né? Que é assim, candidato, foguete não dá ré. Entende? Quer dizer, foguete dá ré, sim, senhor. Não é essa brincadeira que eles estão pensando aí, não. Quer dizer, os tempos estão mostrando que eles estão completamente desmiolados, né? Se você for imaginar, assim, essas propostas piradas, a gente pode fazer mil brincadeiras com essa fake news aí do FBI, né? Que é uma coisa de maluco, né? Aí as pessoas vão agora, né? Quem está em casa estiver assistindo, vocês pesquisem a matéria, ela está no Intercept. Sim. Qual é o título dela? Vou conferir aqui. Fala da... Capitão Wagner esconde verdades inconvenientes sobre ex-agente do FBI usado em campanha no Ceará. É da Nayara Felizardo, repórter investigativa lá do The Intercept. Do Intercept Brasil, né? Que é um site ligado, acho que o pessoal do PT até, né? Não, é do PSOL. Na verdade, ele se desfiliou do PSOL, que era o David Miranda, né? E está agora no PDT, Partido Ciro Gomes. O David Miranda, que é o esposo do... mas ele renunciou, Glenn. Porque ele tá doente, né? E, na verdade, vou até corrigir aqui, o Glenn nem faz mais parte desse portal. Ele saiu. Vamos falar agora da economia aqui do estado de Ceará. Uma projeção aponta que a economia do nosso estado deverá crescer 1,3% em 2022, influenciada preponderantemente pelo setor de serviços. A estimativa faz parte de um estudo especial do Departamento Econômico do Santander sobre a economia regional. A previsão dos técnicos fica abaixo da traçada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que apontou o crescimento de 1,57% no Produto Interno Bruto. Gabriel? Agora a gente vai para os nossos giros pelas redes sociais dos candidatos, mais precisamente no Twitter. Aí você confere o Elmano de Freitas, que fala do raio, algo que a gente tem batido nessa tecla aqui no Da Hora, que são 67 municípios aqui no estado que tem o raio, que cobrem mais ou menos 79% da população cearense, e ele promete que vai ampliar essa categoria para que todo o povo cearense seja protegido pelo raio. Ele fala que também vai concluir o Centro Integrado de Segurança Pública, e aí, como você vai ver na seguinte, Roberto Cláudio fazendo alusão aos seus adversários, dizendo que não são os padrinhos que vão governar, é o governador, e pediu o voto e aí a confiança do eleitor, como você está vendo na sua tela. Logo depois,
tem o candidato... Lembrando, né, Capitão Wagner não está movimentando o Twitter, por isso que ele não tem aparecido aqui. A última postagem dele foi no dia 6 de setembro. Todo dia sou eu que separo essas postagens. Todo dia eu entro no Twitter de todos os candidatos e o Capitão Wagner não está movimentando o Twitter. Aí é o presidente, atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, falando do ex-presidente Lula, na época aí no governo do PT, questão da fome, dizendo que para desconfiar de quem ele promete o mundo. Pode passar a direção, por favor. Aí quem fala é o candidato Ciro Gomes, do PDT, que fala de investigações aí de crimes e que, se comprovados, devem ser punidos. Na próxima, a gente vai ver a candidata Simone Tebet, que está falando aí aqui de algo que aconteceu em Cascavel, região metropolitana aqui de Fortaleza, onde um homem foi esfaqueado e morto por divergência política e faz uma crítica ao atual governo do presidente Bolsonaro. E aí, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, falando que o Brasil teve destaque no mundo na época dos governos do PT e que dizendo que faltam apenas 5 dias para as eleições. Gabriel, e agora nós vamos conferir a agenda dos presidenciáveis. Ciro Gomes, do PDT, às 11 da manhã, teve um encontro com a militância e candidatos do PDT em Taboão da Serra, em São Paulo. Às 7h30 da noite, ele concede entrevista a uma emissora de TV e às 8h45 ele transmite uma live. Jair Bolsonaro, do PL, cumpre a agenda de campanha em Petrolina, em Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia. Lula, do PT, às 10 da manhã, teve um encontro em São Paulo com representantes do segmento do esporte no país, como atletas, ex-atletas, jornalistas, profissionais e dirigentes. Simone Tebet, do MDB, às 4 da tarde, realiza uma caminhada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e às 8 da noite participa de uma sabatina numa rádio. E Polícia Federal identifica transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e Alexandre de Moraes quebra sigilo de assessor. A Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro mensagens que levantaram suspeitas de investigadores sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. Conversas por escrito, fotos e áudios trocados pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid com outros funcionários da presidência sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. O material analisado pela Polícia Federal indica que as movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e também de pessoas próximas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A assessoria da presidência nega qualquer irregularidade nas transações e diz que os valores movimentados têm como origem a conta particular do presidente da República. Com base nesses indicativos coletados pela polícia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nas últimas semanas a quebra de sigilo bancário de Cid, atendendo a um pedido da Polícia Federal que busca descobrir a origem do dinheiro e se há uso de verba pública. Agora nós vamos falar sobre uma lei da ANS. Você confere mais sobre essa questão na nossa reportagem. O rol da ANS é uma lista de procedimentos médicos de cobertura obrigatória aos clientes das operadoras de planos de saúde. Entretanto, há diversos tratamentos não previstos no rol que recentemente foram retirados da obrigatoriedade de cobertura, o que afetou milhões de usuários. A Lei 14.454, de 2022, alterou essa regra e obrigou os planos a cobrirem os procedimentos, mesmo que estejam fora do rol, desde que sejam comprovadamente eficazes ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou de, pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A discussão teve início quando o STJ decidiu pela não obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem procedimentos fora do rol da ANS em junho desse ano.
A Federação Nacional de Saúde Suplementar lamentou a sanção da lei e alega que a alteração prejudica a previsão dos planos com as despesas dos serviços oferecidos. A FENA Saúde afirma que recorrerá ao Poder Judiciário para tentar impedir que a lei seja mantida. A entidade alerta ainda que a medida pode impactar ainda mais a situação financeira do setor. Estamos aqui com Alberto Bardavil, que é empresário, ator, advogado. Estamos aqui para falar de um assunto bem importante. Pode ficar à vontade. Tudo bom, gente? É um prazer estar de volta aqui no Ceará, no Brasil. Isso mesmo, na TV União, Jovem de Cara e de Coração. E hoje, dia 27/9, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para quem não sabe, o Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos e tecidos de células do mundo. O sistema brasileiro precisa muito que todo mundo se conscientize. Eu, particularmente, para vocês, não sei se vocês estão sabendo, o meu pai acabou de passar por um transplante de fígado. Eu, pessoalmente, vim aqui para falar com vocês e conscientizar a cada um de vocês. Primeiro, agradecer às famílias que conseguem doar, por mais que estejam passando pela dor. E segundo, aos médicos que lutam para que isso aconteça. É de extrema importância. Enquanto a gente não tiver a conscientização, a gente não consegue liberar essas 50 mil pessoas que ainda aguardam o transplante. Então, hoje, dia 27, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, poxa, me ajudem nessa. A importância disso, como você falou, no momento de dor, as pessoas nem pensam direito, mas você pode estar ajudando alguém, você pode estar tirando a dor de alguém também, né? Não só de uma pessoa que precisa, como das famílias. E eu vou pedir agora para você dar o seu último recado antes da gente ir para o intervalo. Fique à vontade. Não é um último recado, é um recado eterno para todo mundo. Seguinte, gente, nós temos que ter consciência, independente do momento que estamos passando. O Brasil está entre os maiores doadores de órgãos do mundo, abaixo dos Estados Unidos. Então a gente tem sim que ter consciência, porque nós temos médicos especializados, temos tudo. Eu estou extremamente emocionado aqui nesse momento, muito emocionado. E eu não tenho palavras para agradecer o Dia Nacional da Doação de Órgãos a todas essas pessoas, essas famílias que abriram mão dos seus entes queridos para poder dar sobrevida a outras pessoas. Mais do que isso, todo mundo pode deixar doar. Isso é um gesto. Por favor, vamos participar de alguma forma. Aceitem. É muito fácil. É isso, né? Agradeço demais. O seu recado é de extrema importância. Agora nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e já a gente volta. Estamos de volta e voltamos a falar de um tema que é de extrema importância. Norton, eu gostaria que você conversasse aqui com a gente, dissesse o que é que você acha sobre o assunto, incentivasse, inclusive, as pessoas a doarem. Isso é uma coisa que entrou na pauta nacional já faz um tempo, mas houve uma certa... Não tinha essa... Como é que eu vou falar? Assim, não essa tinha campanha? Não tinha uma campanha, nunca se tornou uma campanha permanente a importância disso, de doação de órgãos. Tinha barreiras religiosas, restrições algumas, né, para colocar, mas a gente sabe que isso é importante. Vamos transformar essa campanha de doação de órgãos numa coisa permanente dentro da TV União, né? E o Alberto Bardavil tem mais detalhes, ele está se sentindo aí no coração. Enquanto ele segura a emoção, eu vou pedir para a nossa direção colocar a imagem para todas as pessoas
verem, né, que apesar de nos últimos anos ter aumentado a discussão, trata-se ainda de um tema polêmico e de difícil entendimento, que resulta em um alto índice de recusa familiar, fato que não ocorre só no Brasil. Segundo uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, a incompreensão da morte encefálica, a falta de preparo da equipe para fazer a comunicação sobre a morte e motivos religiosos, como você mesmo mencionou, Norton, são os principais fatores dessa recusa. A legislação em vigor determina que a família seja responsável pela decisão de doar ou não os órgãos de seu ente falecido. No caso de doador vivo, a pessoa maior de idade, capaz juridicamente, pode doar órgãos a seus familiares. Para a doação entre pessoas não aparentadas, é exigida autorização judicial prévia. Tá aí. Queremos conscientizar todos, né, todos vocês que tanto que podem fazer, que estão quem puder, perdendo... né? Torne-se doador, é uma coisa importante, né? E temos essa fila aí, 55 mil pessoas, você falou, né? Mais de 50 mil pessoas aguardando todo tipo de transplante. Exatamente. Hoje, dia 27, Dia Nacional da Doação de Órgãos, nós temos que nos conscientizarmos. É o momento de, gente, se ligar. A gente tem que se ligar. O que custa para a gente? A gente tem que avisar os outros, informar. Quanto mais informação, melhor. Independente da religião, conforme o Norton falou, independente dos valores. Na vida, o que a gente leva, os amigos que a gente faz, as histórias que a gente guarda e o que mais? Toda a jornada, né? A jornada é muito preciosa, na realidade. A gente sempre vive na busca, vive a busca, mas e a busca é que interessa. Mas a carne mesmo, a gente não leva. Então, se a gente puder doar, doe. Doe porque faz bem. Eu acho que você ter um pedacinho do seu ente querido em uma outra pessoa, de alguma forma, faz um bem tremendo. Eu estou aqui em forma de gratidão completa, gratidão repleta. Eu não tenho como falar isso, transbordar isso, porque foi muito tempo aguardando na fila de transplante. E o meu pai, o José Bardavil, aqui, presidente da Rede União, ele recebeu o órgão, que foi o fígado, e Fortaleza, por mais que vocês não saibam, é um dos locais que mais tem transplantes. Roberto, o Ceará está bem forte nesse transplante de coração, transplante de fígado agora, né? Tu sabes dizer se o doador, quem se torna doador, né? Se ele tem algumas prerrogativas a mais, ele gosta de alguma especialidade, se alguma coisa nesse sentido? Olha, é uma coisa a gente pesquisar. A gente costuma ver na carteira de motorista, em algumas carteiras, que eu sou doador universal, mas a gente depende da nossa família. E a família se agarra a alguns princípios morais, religiosos, em algumas coisas que não deixam que a pessoa faça aquilo que a pessoa realmente quer, o desejo da pessoa, que é que os órgãos sejam transplantados, que as pessoas recebam isso, que tenham uma segunda chance, uma terceira chance nessa vida. Olha, algo que não é muito publicado, que as pessoas, como a gente já falou antes, nem todo mundo quer fazer, justamente por falta de conhecimento. Entre as pessoas vivas podem ser doados um dos rins, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões. Então, a gente chama isso entre vivos, pode ser feito entre vivos ou com pessoas que já tiveram morte cerebral. Morte cerebral ou já morreram mesmo. Mas uma das coisas interessantes é que as pessoas, quando recebem essa segunda chance, elas, assim, se transformam. E é isso que eu quero passar para vocês. Gente, mudar é uma chance incrível. Então vamos se tocar. É hora da gente se ligar. O que você acha? Liga aqui para a gente. Manda o SMS, manda o WhatsApp. Eu quero saber o que você acha. Eu vou levantar aqui agora, ó.
Estou falando para você que está em casa. Vem comigo. Vou sentar aqui, levantei, porque hoje é o Dia Nacional da Doação. Olha, eu vou, infelizmente, ter que te cortar agora, porque nós vamos para o intervalo da propaganda eleitoral obrigatória, mas já a gente volta e fala mais sobre o assunto. Estamos de volta e, pegando a deixa aí da propaganda eleitoral, Ciro Gomes responde ao movimento #TiraGomes, lançado por Caetano Veloso, que tem como objetivo tirar votos do pedetista, com a ideia de que, assim, Lula venceria no primeiro turno. Gabriel? E em entrevista a um podcast, Ciro Gomes e aliados aí de casos de corrupção... Peraí. Não, vou te ajudar aqui. Ali. Volta aí, direção, por favor. Em entrevista a um podcast, Ciro Gomes fala dos casos de corrupção tanto da família Bolsonaro quanto da família de Lula. Perdão, gente, que está claro demais aqui por conta do meu astigmatismo. Eu tive que ler isso aqui. Mas dá é tudo programa certo. ao vivo, é assim mesmo. Pode soltar a direção. Tem, por exemplo, agora saiu recentemente aí o lance de não sei quantos imóveis aí que eles compraram e tudo mais. Dos filhos, não sei o que e tal. Então vamos conversar. Vai pra internet aí, irmão. Você que está de boa fé, que não é fanático, os fanáticos já estão querendo me matar. Até pagar para me matar estão fazendo. Mas isso é o fascismo do bem. Então vai na internet e olha, caso Game Corp. É Game Corp. Uhum. Os filhos do Lula, o cara era zelador do zoológico de São Paulo, de repente foi acusado na justiça de enriquecimento sem causa na conta de milhões de reais. Aí o PT acha que tem que esculhambar os filhos do Bolsonaro, eu também acho, porque o cara comprar 51 imóveis, parte importante disso, com um saco de dinheiro, ô meu irmão, tenha paciência, isso é corrupção, provavelmente. E a pesquisa Atlas sobre a eleição presidencial, divulgada nesta terça-feira, coloca em xeque a credibilidade das outras. Nela, o ex-presidente Lula está à frente com 48,3% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, deixa eu só corrigir aqui, Bolsonaro com 41%. Um fato curioso, já que os demais levantamentos dão quase 20 pontos de vantagem para o pedetista, enquanto essa dá apenas 7. E aí, Norton, Gabriel, eu quero saber de vocês. É tanta pesquisa, é tanta coisa, que deixa todo mundo confuso. O que é que vocês me dizem dessa que foi divulgada agora? Eu particularmente achei muito forte a fala do Ciro, Sim. Porque a gente tem um histórico nas eleições brasileiras que não é nada muito bom, tá? Porque, por exemplo, a gente já teve um presidenciável que explodiu no avião, Nós tivemos o próprio Bolsonaro, o Eduardo Campos, perdeu o Eduardo Campos na campanha de 2014, por causa de um voo, ainda uma coisa meio inexplicada, assim. E nós tivemos na campanha de 2018 essa facada no Bolsonaro, que alguns insistem em dizer que é uma facada fake, mas é uma coisa completamente ridícula, não tem nem como falar. Essas coisas que o Ciro está falando e essa onda toda, uma pressão muito grande em cima dele para que ele desista, para que ele abra, eu acho assim, completamente. Agora também para ele ver, é até interessante para o Ciro ver também quanto o Caetano é um cara canalha, essa palavra para dizer. Na última eleição, o Caetano estava apoiando ele. Não, eu estava nessa conversa e vem com essa conversa mole agora. E a gente sabe que grande parte desses artistas aí não estão apoiando o Bolsonaro por conta estão contra o Bolsonaro de maneira muito violenta, por conta de questões da Lei Rouanet, que estava sendo distribuída a granel, estava todo mundo tocando tudo. Então, essa coisa que o Ciro falou, eu achei muito grave. É importante que se reforce, de fato, a segurança dele, isso não é uma brincadeira. Ninguém quer que aconteça isso com ele. Eu acho que até os piores adversários que o Ciro tem, os piores, os que são mais anti-ciristas e que gostariam de ver ele na pior situação. Eu acho que ninguém normal deseja ao outro aquilo que não quer para si. Quer dizer, essa regra áurea, isso é uma coisa imemoriável na tradição humana, A gente sabe que essa coisa não pode acontecer. Eu fiquei particularmente muito assustado quando eu vi essa coisa do Ciro, A maneira como ele falou, uma coisa que não é, Gabriel? A gente sabe isso. Imagina assim, tá no meio da campanha, aí o Eduardo Campos começa a decolar, aí de uma ponta ele decola e não consegue mais aterrissar.
né? E o Ciro, nessa insistência toda de manter a candidatura dele, afinal de contas ele vai ser o garante de um segundo turno, está difícil para todo mundo fazer um prognóstico. Ninguém está querendo fazer um prognóstico, tá? Assim, você tem pessoas que dizem que vai ser no primeiro turno, seria de um lado ou seria para um outro, né? Aí tem pessoas, assim, os maiores profissionais de pesquisa que eu conheço não querem arriscar um prognóstico. Nenhum deles quer dizer o que é que vai acontecer. E é importante que se diga também que a gente sabe que não vai ter. Já tem o professor Lavareda, por exemplo, lançou um alerta para pesquisas fake, que vão tentar criar esse clima. A legislação é muito clara em relação a essa questão de você não criar comoção no eleitor, para que induzir o eleitor no último momento, né? Então vamos cobrar do Ministério Público isso, né? Que o Ciro reforce a segurança dele, é importante, e que todo mundo fique atento, quer dizer, se alguma coisa acontecer, a gente sabe de onde é que está vindo, né? E foi uma coisa que faltou ele dizer, né? Ele não disse, ele não deu o nome aos bois com clareza, mas assim, a gente fica naquela... Fica bem subentendido, né? Fica uma coisa muito forte, quer dizer, tá isso, né? Agora, o Caetano com essa... Caetano é uma comédia, né? Hashtag Ciro Gomes eu acho muito absurdo para quem preza não, tanto ele lançou, aí ele fez uma resposta, né? Que é Tira Gomes, o PT, não sei o que mais lá. Foi, Tira Gomes, os Bolsonaro, não sei o que mais lá. Eles tentaram fazer do limão uma limonada, né? O Caetano estava baseado na ideia de que o Brizola falava isso. O Brizola dizia o seguinte, que artista não dá voto, mas artista tira voto. Aí eles estão, então, nesse sentido, né? Quer dizer, você vê que realmente os artistas estão mais na destrutiva do que propriamente na construtiva, né? Mais na negativa do que propriamente na positiva. Afinal de contas, qual é o plano de governo que eles querem? Eles querem mais dinheiro para eles? O que é que eles têm de coisas a acrescentar para a cultura nacional? A gente sabe que está muito abandonado, né? O que é que eles estão querendo mesmo? Sendo que, de acordo com a fala deles, eu acho que é um pouco de hipocrisia, porque, por exemplo, em todas as pesquisas que a gente tem apontado aqui, no eventual segundo turno, por exemplo, entre Ciro e Bolsonaro, em todas elas o Ciro venceria o Bolsonaro. Então, um tira Ciro, eu acho que é realmente uma questão que é democracia, mesmo que ele não vá vencer, as pesquisas realmente apontam, a gente deve ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a gente tem que ter todas as vias, tem que ter o debate, tem que ter o jogo de ideias. A eleição, para mim, é feita disso. Se fosse só quem vai para o segundo turno... Nem seria colocado outros candidatos, né? É muito triste, eu estava aqui pensando, eu acho absurdo, eu fico com tristeza de falar disso. Como é que as pessoas falam tanto, apreciam tanto a democracia, são tão contra ditaduras e só pode existir duas opções? Eu acho, não gosto desse tipo de coisa. É para isso que foi criado o primeiro e o segundo turno, né? Por que é que eles querem agora abreviar uma eleição que pode ter um pouco mais de tempo para as pessoas meditarem? Isso para as pessoas metabolizarem todas as coisas que estão em jogo. Na verdade, você tem nesse primeiro turno, você tem assim, todo mundo falando muita coisa, né? Todo mundo fala muita coisa, dá muita opinião, emite muitas questões que vão... Você vê poucas propostas, né? As propostas não são plausíveis, é igual essa do FBI, o rapaz lá Jorge Piro, que não é mais do FBI, né? É um cara aposentado. Assim, a proposta do cara aposentado por conta de algo polêmico, né? Ele foi aposentado porque ele não apurou o escândalo de corrupção nos Estados Unidos. E lá a lei do negócio funciona. Ele foi um negócio meio violento, né? Mas tu imagina assim, se você propõe uma coisa dessa, que é uma proposta fake, imagina a quantidade de bobagem que você vê circulando na campanha. De uma maneira geral, acho que o eleitor está muito decepcionado. Nas pesquisas que eu tenho visto, as pesquisas internas que eu tenho visto, já está tendo uma decepção, uma quebra de votos enorme. Muita gente estava se imaginando com muito voto, não vai ter esse voto todo, tu entende? Assim, o cara está comprando 100, está levando 5. É uma coisa que vai ser muito louco. Acho que domingo vamos ter fortes emoções em relação a quem vai, quem não vai. Vamos ter boas surpresas também, viu, nesse sentido. Domingo vai ferver, né? E eu vou dizer agora, o debate está muito bom, a conversa está ótima, mas está chegando o momento da gente se despedir. E eu vou até pedir para a nossa produção colocar novamente a imagem na tela, por favor. Queremos reforçar, né, que hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, reforçar a importância das pessoas de doarem os órgãos tanto em vida, quanto dos seus entes queridos, né? Doar e fazer a felicidade de uma outra família. É isso, a gente sabe que é um momento triste que uma família geralmente está passando, né? Porque geralmente a doação de órgãos é quando acontece uma fatalidade, mas pense que você
pode estar ajudando várias outras famílias e que é um ato muito nobre, muito importante, e a Rede União é sim a favor da doação de órgãos, não é, Norton? Sim, claro, a gente vai transformar isso numa campanha permanente, né? Para que tenha essa conscientização sempre e tal. E vamos tentar contar os casos. Tem vários casos muito importantes de pessoas que sobreviveram, que deram sobrevida, né? E vai. Eu acho que tem que ter uma já que vamos falar em votando, né? Vamos votar para deputados federais também e para senadores que vão fazer as leis. Era importante que as pessoas que aceitam esse doador de órgãos também elas tenham algumas, vamos dizer, algumas prerrogativas especiais, algumas regalias, para incentivar, né, alguma coisa para incentivar até para que isso tenha garantido, para que isso seja mais forte, né, para a gente ver se consegue diminuir essa fila de transplante que realmente é uma angústia, uma aflição muito grande, tanto para a pessoa quanto para a família de uma pessoa que está na fila. Todo mundo, quer dizer, está na fila é uma coisa que não é bom, né, assim, mas vamos incentivar mais, assim, temos muita sorte de ter o nosso presidente Bardaville conseguiu fazer o seu transplante, ele está muito bem, uma saúde de ferro realmente. Graças a Deus. Ainda bem que está tudo dando certo. Então vamos lá. E é isso, né? Até amanhã, agradeço a audiência de todos. Amanhã estaremos aqui novamente, esperamos vocês. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.